A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. No dia de hoje, nós queremos continuar ministrando o nosso curso, de introdução à Bíblia Sagrada. Tá? Estamos ministrando já há um pouco mais de 2 meses, um estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Já mencionamos os 39 livros do Antigo Testamento e agora nos encontramos nos livros do Novo Testamento, especificamente nas epístolas, nas cartas. E hoje nós queremos falar um pouco acerca da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Queremos transmitir informações que, por mais que sejam informações básicas, simplórias, porém informações prévias que muito vão contribuir para que quando eu e você venhamos a estudar esta carta, tendo estas informações de antemão, nós teremos condições de nos situarmos melhor na carta, entendermos melhor o seu assunto ou os seus assuntos, enfim, o contexto bíblico histórico da carta. Sendo assim, nós teremos maior possibilidade de compreendermos o texto bíblico que ora nós formos estudar. Amém? Antes de nós começarmos aqui, eu peço que você se inscreva no meu canal, Valdecir de Almeida Oficial, deixa o teu like, ative o sininho, por gentileza, para que você possa estar sempre recebendo, as notificações, ou seja, novos vídeos que a gente vai produzindo. Também compartilhe os nossos vídeos com as pessoas que você sabe, você conhece, que também possui interesse em estudar a palavra de Deus, e você também poderá estar fazendo os seus comentários, suas perguntas, enfim, tá bom? Então, eu quero aqui falar hoje acerca da carta aos Efésios. Vamos lá? Eu vou estar lendo aqui o texto, o meu material teológico, e nós também estaremos discorrendo algum comentário para a nossa melhor compreensão, tá bom? Vamos lá então. Carta aos Efésios. Propósito pelo qual foi escrito, foi escrita a carta aos Efésios. Fortalecer a fé cristã dos crentes de Éfeso e explicar a natureza e o propósito da igreja, o corpo de Cristo. Tá? Então, em primeiro lugar, fortalecer a fé dos cristãos que habitavam, moravam na cidade de Éfeso, os cristãos que faziam parte da igreja que estava na cidade de Éfeso, tá? E também explicar a natureza e o propósito da igreja, que é o corpo de Cristo, Explicar a sua natureza, o seu propósito aqui na terra, tá? O objetivo da existência da igreja sobre a face da terra. Autor, quem escreveu a carta aos Efésios foi o apóstolo Paulo, tá? Destinatários, para quem foi escrita a carta? À igreja de Éfeso e aos cristãos em toda a parte e em todas as épocas. Pois bem, continuando, data de inscrição da carta, aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, durante o período em que Paulo esteve preso em Roma. Tá? Panorama, ou seja, o contexto histórico de Éfeso, da carta aos Efésios. Tá? Esta carta não foi escrita para enfrentar qualquer heresia ou problema nas igrejas. Foi enviada por Tíquico, um dos cooperadores do apóstolo Paulo, para fortalecer e encorajar as igrejas daquela região, da região de Éfeso, que ficava na Ásia Menor, hoje ali a região da Turquia, que era uma das regiões pertencentes ao Império Romano, estava sob o domínio do Império Romano na época. Tá? Paulo havia passado 3 anos na igreja de Éfeso, portanto, era muito amigo de seus membros. Paulo encontrou-se com os anciãos da igreja em Éfeso, em Mileto. Isso está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 17 até o versículo 38.
um encontro permeado de grande tristeza. É que Paulo acreditava estar visitando seus companheiros talvez pela última vez. Como não existem referências específicas às pessoas ou problemas nessa igreja e, pelo fato de as palavras em Éfeso não estarem presentes nos manuscritos mais antigos, é possível que Paulo tivesse a intenção de enviar uma carta circular para ser lida em todas as igrejas daquela região, ou seja, da região de Éfeso, tá? Versículo-chave na carta aos Efésios. Está no capítulo 4, versículos 4, 5 e 6, que diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Tá? Pessoas-chave na Epístola aos Efésios, Paulo e Tíquico. Características particulares dessa carta. Várias imagens da igreja são apresentadas, como por exemplo, corpo, templo, mistério, novo homem, noiva, soldado, todas elas, né, imagens, figuras da igreja. Tá? Provavelmente esta carta foi distribuída a várias congregações da igreja primitiva. Pois bem, irmão Valdecir, como se divide a carta? Né? Qual é aí o esboço da carta? Basicamente, a carta aos Efésios se divide em duas partes. A saber, a primeira parte vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3 e versículo 21. E a temática é unidade em Cristo. A segunda parte vai do capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 6 e versículo 24. E a temática é unidade no corpo de Cristo. Amém? Meus irmãos, um dos textos que mais me chama a atenção na carta aos Efésios se encontra no capítulo 6, a partir do versículo de número 10, que vai falar acerca da armadura de Deus. Me chama a atenção esse texto, né? Porque Paulo ele vai começar, no versículo 11, sobretudo, né? Ele vai falar o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tá? Então, e depois, no versículo de número 13, olha só o que Paulo vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, Paulo, ao falar aqui, ele escreveu acerca da armadura de Deus, ele vai nos exortar a nós nos revestirmos, né, de toda a armadura de Deus, certo? Mas antes dele citar as peças da armadura de Deus, ele vai nos explicar por que ele estava nos exortando, ele, Paulo, sendo impulsionado, inspirado pelo Espírito do Senhor, a nos exortar, a nos aconselhar, certo? A nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. São dois os motivos. Primeiro, Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que nós possamos suportar, certo? As astutas ciladas do diabo, que é o nosso adversário, que está dia após dia nos preparando ciladas para que eu e você venhamos a desistir, a abandonar, a largar a nossa cruz. Segundo motivo, Paulo vai dizer que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque para que nós possamos resistir ao dia mau ou no dia mau. A verdade é que todos nós, né, possuímos um dia mau em nossa existência. Esse dia mau fala de um período, pode tratar-se de alguns dias, pode tratar-se de algumas semanas, de alguns meses, quem sabe até mesmo de alguns anos. A verdade é que todos nós passamos por esse dia mau, ou seja, por esse período de tempestade, certo? E nós só teremos condições de suportar este dia mau, nós só teremos condições de vencer esse dia mau, nós só teremos condições de transpor, ou seja,
né, de vencer, né, esse dia mal se nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E depois Paulo, então, a partir do versículo 14, Paulo vai citar todas as peças da armadura de Deus. E eu quero, num outro momento, depois deste estudo de introdução à Bíblia, ministrar, né, fazer um vídeo pregando, né, uma mini pregação sobre este texto que é maravilhoso. Então a carta aos Efésios é uma carta tremenda, extremamente espiritual, né, onde o Espírito Santo ele impulsionou, ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever aos cristãos que estavam ali na região da cidade de Éfeso, capital da província da Ásia Menor, né, que, como nós falamos, era também pertencente, anexada ao Império Romano, certo? Mas esses mesmos princípios, esses mesmos conselhos que Paulo ele então escreveu, teceu e destinou aos cristãos de Éfeso chegaram até nós. Paulo não somente, claro que num primeiro momento ele escreveu especificamente aos crentes de Éfeso, mas o Senhor Deus, né, inspirou Paulo a escrever porque sabia que também na sua onisciência o Senhor Deus sabia que essa carta chegaria até mim, até você e falaria conosco de uma forma extraordinária, iria servir para edificar a nossa fé, serviria de alimento para as nossas vidas espirituais. E é por isso que a carta aos Efésios faz parte do cânon da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, sobretudo. Amém? Meus irmãos, a minha oração é que Deus abençoe a vocês e aos vossos familiares na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.